fotografias que evidenciam uma cachoeira, um rio e o mar, as ondas do mar. Então você inicialmente pode propor à criança que se recorde de ocasiões vividas em família em que vocês puderam então apreciar um ou todos esses ambientes aqui. A ideia é que a criança se recorde dessas vivências e das sensações vividas por ela aqui nas cachoeiras, em rios ou então no mar, na praia, tá certo? E depois disso, pergunte para a criança quais são os sons possíveis de serem ouvidos em cada um desses ambientes. A criança pode comentar a respeito desses sons e também estabelecer relações entre o barulho provocado pelo movimento da água nesses ambientes, comparados com outros barulhos também produzidos pela água que ela vive, que ela percebe em casa. No momento do banho, como é o barulho do chuveiro, se assemelha com o barulho da cachoeira, por exemplo. Enfim, ela pode estabelecer algumas comparações dessa ordem, tá certo? Depois que ela que ela se recordar destes sons, você pode apresentar os áudios que nós aplicamos nessa apresentação. Então, um a um, você apresenta esses 3 áudios de cachoeira, de rio e das ondas do mar e pede à criança que, ao ouvir o som, indique a qual das imagens ele pode ser relacionado. Assim, a criança vai ter o desafio, portanto, de identificar qual é a fonte sonora. Se aquele som ouvido representam as ondas do mar, ou então o barulho das águas do rio, correndo no rio, ou então das águas que caem da cachoeira, tá certo? E depois disso, depois que ela faça essa associação, você também pode perguntar a respeito do movimento da água. Será que são movimentos rápidos das águas nos rios? Ou será que na cachoeira o movimento é mais rápido? O movimento da água é mais rápido? Como é o movimento que provocam as ondas no mar? Então converse sobre isso também e proponha à criança que represente esses movimentos com o próprio corpo. Nessa situação, se houver mais participantes, mais familiares aí em casa, é possível inclusive fazer uma brincadeira. Os participantes, portanto, combinam que tipo de movimento pode ser relacionado às águas do rio, que tipo de movimento pode ser feito para representar as águas da cachoeira e também para representar as águas no mar. Por exemplo, o rio, se porventura vocês combinarem de que tem águas que correm mais lentamente, pode ser representado pelos participantes caminhando lentamente pela sala aí de casa. Agora, se a cachoeira pode ser representada por movimentos um pouco mais rápidos, os participantes podem andar mais rapidamente pela sala. E já as ondas do mar pode ser representado por uma corrida e finalizado com aquele barulho, com o estrondo da onda, por meio de um salto, de um pulo no próprio lugar, né, onde a criança e os outros participantes estão. Veja, são alguns movimentos para gerar essa associação entre os movimentos da água e o som que esse movimento origina. E isso, então, vai ser vivenciado pela criança nessa situação e por meio dessa brincadeira, tá certo? Realizada essa brincadeira, essa situação, mais um registro pode ser realizado aqui no portfólio. Na mesma área, água para cuidar da saúde, nós temos esses 3 campos, esses 3 espaços de colagem, e são estas imagens aqui da página 23 do livro de material de apoio que devem ser, então, destacadas pela criança e coladas, portanto, nos espaços disponíveis no portfólio. E assim, então, ela representa mais alguns encaminhamentos. Agora vamos lá para a nossa atividade da página 12. Água! Para beber! A Chiquelha vai fazer algumas perguntas para você. Fala aí pra tia. Como você pode descrever a água? O que a água significa para você? Fala pra tia. Grava um vídeo e envia aqui no grupo falando pra tia. A água, ela pode ser tocada? Você pode tocar na água? Se você disse sim, você vai marcar aqui, pode ser pintando, certo? A água tem cor, crianças? Vocês estão vendo cor aqui na água?
Não, tia Keila. A água é incolor. Muito bem, você vai marcar que não. Você vai marcar lá no não. A água, crianças, tem sabor? Você sente algum sabor na água? Não, tia Keila. Então você vai marcar lá no não, nesse vermelhinho aqui. Outra perguntinha. A água, ela tem cheiro, crianças? Não, tia Keila, a água não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor, tia Keila, ela é incolor. A água, ela é importante para a sua vida? Muito, muito, tia Keila, ela é muito importante para a nossa vida. Muito bem, agora você vai marcar o X aí e você vai responder a sua atividade. Muito bem. Agora você vai responder mais uma perguntinha que a tia Keila vai fazer. Por que você fica com sede? Quando você corre bastante, quando você come alguma coisa salgada ou doce, você fica com muita sede, não é isso? E o que você faz? Vai lá e toma uma água. E é tão bom quando a gente toma água, não é isso? Sede é um sinal que o seu corpo está precisando se hidratar. O corpo precisa de muita água para ele poder funcionar direitinho. Se você não beber água suficiente, o seu corpo vai ficar mal. Se você não beber água, você pode se sentir mal. O corpo não consegue viver sem a água. Nós precisamos beber água, certo? Então, você tem que tomar água diariamente para o seu corpo ficar bem hidratado. Tchau, tchau. Bom dia. Até amanhã. Vou ficar aguardando você realizar a atividade do nosso desafio, lá da roleta da boa alimentação. Certo? Tchau, tchau.